Olá, queridos alunos e colegas, sejam todos bem-vindos à nossa aula interativa. Eu sou o professor William, coordeno as pós-graduações na área da saúde no Centro Universitário Uninter e hoje nós estamos aqui para trabalhar junto com vocês uma temática bastante interessante e muito atual, onde a gente tem diversas dúvidas, muitas curiosidades, inclusive, e hoje eu estou aqui com duas professoras em especial que vai trabalhar essa temática conosco, que é relacionada à tecnologia assistiva, tanto para a área da saúde quanto para a área da educação. Nós, na pós-graduação do Centro Universitário Uninter, nos próximos meses vamos estar lançando esse curso de pós-graduação em tecnologia assistiva, em saúde e educação. E foi justamente pensando nisso que eu convidei duas profissionais excelentes para nós discutirmos hoje sobre esse assunto tão importante, que é a tecnologia assistiva, tanto voltado para a área da saúde quanto para a área da educação. Então hoje nós vamos estar trabalhando sobre essa temática. Então está aqui comigo a nossa querida professora Joyce Dias. Professora Joyce. Olá, alunos, olá, professores que estão nos assistindo. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Já gostaria de antemão de agradecer ao professor William pelo convite, né? É sempre muito bom estar aqui com vocês e eu vou falar um pouquinho sobre a tecnologia assistiva na área da educação. Também estamos aqui conosco nossa querida professora Fernanda, da fisioterapia, professora Joyce, da parte educacional, pedagoga. Professora Fernanda, então, é da área da fisioterapia e vai estar trabalhando com a gente a parte voltada e relacionada à tecnologia assistiva à saúde. Professora Fernanda. Olá, alunos e alunas, profissionais da saúde que estão aí nos assistindo, profissionais da educação. Eu vou abordar um pouquinho com vocês a importância da utilização das tecnologias assistivas voltadas à área da saúde, habilitação e reabilitação profissional. Perfeito, então nós vamos começar então a trabalhar essa temática, discutir a aula interativa. Ela é extremamente participativa, então está sendo transmitida via Facebook, via AVA. Então você, aluno, colega que está nos assistindo, mande suas dúvidas, mande suas perguntas, tanto relacionada à área de tecnologia assistiva voltada para a saúde, quanto voltado para a educação. Nós estamos aqui justamente para conversar, tirar as dúvidas, né, professoras? É um bate-papo, então a gente vai estar conversando, eu juntamente com a professora Joyce, juntamente com a professora Fernanda, sobre essa temática, né? Então, por que nós, na pós-graduação, por exemplo, tivemos essa ideia de proporcionar para o nosso pós-graduando uma pós específica em tecnologia assistiva voltada para a saúde e a educação? Porque a gente percebe que o profissional ele precisa estar se especializando cada vez mais nessa temática, então a gente precisa adaptar tanto a sala de aula quanto os atendimentos voltados para a área da saúde para esse público específico. Então, por isso que a gente vai discutir isso aqui hoje. Dando início, então, a essa nossa discussão, peço que vocês que estão nos assistindo aí, façam as interações aqui no chat conosco, já estou aqui conectado, já mandei um oi aqui para vocês, mandem as dúvidas, mandem as perguntas, e aí a gente vai tornando essa nossa aula interativa mais adequada, mais leve, mais tranquila. Então nós vamos começar com a professora Joyce. Professora Joyce, o que seria então a tecnologia assistiva voltada para a área educacional? Tá, então, de forma simples e objetiva, né, para que todos consigam entender, todos que nos assistem agora, lembrando que nem todos trabalham na área da educação especificamente, né? Então, de uma forma simples, a gente fala muito hoje sobre a questão da educação inclusiva, um assunto de muita importância dentro das escolas, né? Os alunos com necessidades educativas especiais, eles precisam desses professores aptos para estarem atendendo eles com qualidade. E quando a gente fala em educação inclusiva, é muito fácil a gente lembrar da questão da tecnologia assistiva, porque ela vem justamente para auxiliar, né, o professor e principalmente o aluno. Então, tecnologia assistiva, quando a gente fala essa palavra, sim, a gente fala tecnologia assistiva no singular, porque quando a gente fala, por exemplo, de metodologias ativas, a gente sabe que dentro de metodologias ativas nós temos vários tipos de metodologias que são ativas. Quando a gente fala de tecnologia assistiva, dentro, né, dessa questão interdisciplinar, nós temos recursos, metodologias, recursos. Então, assim, ela se dissipa aí dentro da tecnologia assistiva, né? Então, ou seja, a gente tem que sempre falar ela no singular.
Então, o que ela vem, né, para auxiliar esse professor e principalmente o aluno, justamente nas adaptações do dia a dia, para tornar a vida desse aluno, né, dessa pessoa com deficiência, mais fácil. Eu vou pedir para vocês me acompanharem nos slides, para a gente ver ali uma questão de conceito sobre a tecnologia assistiva. Então, é uma área do conhecimento de característica interdisciplinar que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade relacionada à atividade e participação de pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Então, o Comitê de Ajudas Técnicas ele, né, elaborou esse conceito de tecnologia assistiva, justamente, né, em prol dessa pessoa que necessita desse tipo de ajuda, né, no dia a dia, na própria escola. Então, quando a gente fala de tecnologia, pensando numa pessoa sem deficiência, a tecnologia ela vem para nos auxiliar, ela torna a nossa vida mais fácil. Quando a gente pensa em uma pessoa que tem uma necessidade educativa especial ou tem alguma deficiência, a tecnologia ela já vem para tornar as coisas mais possíveis. Então, a tecnologia assistiva é para isso, para tornar as coisas possíveis para esse aluno, para essa pessoa com deficiência. Então, quando a gente pensa lá no nosso dia a dia, né, a tecnologia está muito presente no nosso dia a dia como um todo. Né? Quando a gente fala em tecnologia, a gente não tem que pensar somente em celular, computador, né? Nós temos diversas outras tecnologias que estão no nosso dia a dia muito presente, nos auxiliando. Quando a gente pensa em pessoas com deficiência, a tecnologia ela já se torna algo um pouco mais importante, porque ela vai tornar as coisas possíveis. Né? Então eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos, vamos voltar aqui nos slides, por favor. As categorias de tecnologia assistiva. Então, auxílios para a vida diária e a vida prática, comunicação aumentativa e alternativa, recursos de acessibilidade ao computador, sistemas de controle de ambiente, projetos arquitetônicos para acessibilidade. Aqui a gente fala, quando a gente fala de projetos arquitetônicos, são rampas, elevadores, tudo isso que a gente já vê em alguns espaços. Órtese e próteses, adequação postural, auxílio de mobilidade, auxílio para ampliação da função visual e recursos que traduzem, conteúdos visuais em áudio ou informação tátil, auxílio para melhorar a função auditiva e recursos utilizados para traduzir os conteúdos de áudio em imagens, texto e língua de sinais, mobilidade em veículos, esporte e lazer. A Uninter, por exemplo, né, trazendo agora para dentro aqui da nossa realidade, nós temos um setor muito importante aqui que é o Ciane. Né? Vocês dos polos que estão nos assistindo, quantas vezes vocês já não pediram auxílio para o Ciane, né, por conta de algum aluno que tem essa necessidade educativa especial, às vezes ele tem algum tipo de deficiência e ele precisa, né, de uma tecnologia assistiva específica para que ele possa assistir às aulas, ou até mesmo Libras, que quando a gente grava as aulas, tem ali o professor de Libras para, né, proporcionar para o aluno, no caso surdo, estar participando da aula, né, estar entendendo o que os professores estão falando. Então, quando a gente fala, por exemplo, de Libras, é um auxílio que a pessoa tem, muito importante, para que ela consiga participar da aula. Então, são diversos os exemplos, professor William, que proporciona para esse aluno, né, a oportunidade de estar participando de uma aula, de estar interagindo com os professores. Né? Quando a gente fala, então, por exemplo, de tecnologia no nosso dia a dia lá na educação, na sala de aula, computadores, um laboratório com alguns computadores. Isso quer dizer que nós temos alguns computadores disponíveis para os alunos. Só que a gente tem que lembrar que o aluno que tem a necessidade, né, especial, ele tem alguma deficiência, ele não vai poder utilizar esse mesmo computador que os outros alunos estão utilizando. Então, ou seja, nós temos uma tecnologia na área de educação, no caso esse computador, só que a pessoa que tem a necessidade educativa especial, ele não vai poder utilizar esse computador da mesma forma que os outros alunos. Aí entra a tecnologia assistiva.
né, para adaptar esse computador e esse aluno com necessidade educativa especial ou que tenha essa deficiência, ele consiga também utilizar esse mesmo computador que os demais alunos da sala estão utilizando. Professor William, temos interação? Temos várias interações, quero agradecer a todos os alunos que estão aqui participando conosco. Tem várias perguntas aqui, inclusive algumas voltadas para a professora Fernanda. Vou deixar aqui guardadinho, a hora que chegar a fala da professora Fernanda nós vamos discutindo, né? Então agradeço a presença aí de todos os alunos que estão participando aqui conosco. E como tem muitas perguntas, eu vou triar algumas delas, né? Tem alguns alunos avisando que não estão conseguindo participar direito, porque chove muito lá na cidade, a gente entende. Tem aluno do Brasil todo aqui participando conosco. E uma pergunta importante, entra muita pergunta aqui, eu vou para a pergunta, entra já outra pergunta do aluno e eu perco aqui. Vamos lá. Uma pergunta que um aluno colocou aqui, professora Joyce, dizendo assim, quando a escola não tem essa acessibilidade para o aluno, o que o professor deve fazer, né? Como que o professor consegue driblar essa dificuldade física? Porque, na verdade, nós, professores, de um modo geral, muitas vezes a gente é pego de surpresa quando a gente entra numa sala de aula. Às vezes as pessoas não avisam para a gente que a gente está com um aluno que tem algum tipo de deficiência e que a gente vai ter que se adaptar ou tentar adaptar o ensino para aquele aluno. A professora pode pontuar alguma coisa com relação a isso? Então, quando a gente fala, professor William, de educação especial, a gente tem o nosso professor lá na ponta, né? Ele é quem identifica, primeiramente, quando o aluno, de repente, não vem com um laudo específico para a escola, do tipo de deficiência que ele tem, muitas vezes o professor consegue identificar, né, ali no dia a dia, não identificar de forma pontual, mas ele já consegue ter ideia de que aquele aluno precisa de algum auxílio ou de alguma, né, tem alguma necessidade educativa especial ou algum tipo de deficiência. Infelizmente, a gente tem, né, muitas escolas aí pelo Brasil afora que não estão aptas para receber esse aluno com deficiência, né? Mesmo partindo do princípio que temos que ter vagas, que temos que receber esse aluno, né? Lembrando que a educação inclusiva é muito ampla, diferente da educação especial. A educação inclusiva ela não é só para aquele aluno que tem alguma necessidade educativa especial ou algum tipo de deficiência. A educação inclusiva é uma educação para todos, desde com necessidade educativa especial, com deficiência, independente do que ele precisa, a partir do momento que ele mostra que ele precisa de um auxílio para ele conseguir acompanhar os alunos que estão presentes na sala dele, né, no mesmo ritmo, ele já precisa, né, ele já tem alguma necessidade educativa especial. Então é o professor que geralmente ele vai identificar isso e vai pontuar. Ele não é a pessoa que vai, né, dar o laudo ou vai dizer qual tipo de deficiência ou qual tipo de necessidade educativa especial o aluno tem, mas o professor, né, nós professores e educação infantil principalmente, né, a gente tem que ter esse olhar carinhoso para o aluno, né, ter atenção, acompanhar ele de fato no dia a dia para que não passe batido. Mas, voltando à questão, quando a escola não tem os recursos necessários, que infelizmente a gente, né, tem isso no Brasil afora, aí é o professor conversando com a coordenação, com o pedagogo, para tentar adaptar o máximo possível e trazer esse aluno para dentro de sala de aula e aproveitar ao máximo aquilo que o professor está trazendo, né? De repente ele não tem ali uma tecnologia em si para dizer que é uma tecnologia assistiva, né? Mas o professor vai tentar ao máximo, acho que o primeiro de tudo, o principal é o professor identificar e acolher esse aluno e, né, na medida do possível, tornar possível o ensino-aprendizado para ele. Tem várias perguntas de colegas. Luiz Alberto acabou de fazer uma pergunta aqui, né? Quais são os maiores desafios na prática para incluir a educação inclusiva em locais que existem poucos recursos? É justamente isso que a professora Joyce acabou de pontuar, né? Vai muito da habilidade do professor em um olhar humanizado para aquele aluno e
tentar literalmente ver quais as principais dificuldades você tem ali no local e tentar fazer essa adaptação, tentar ver metodologias diferentes. Hoje em dia a gente tem a tecnologia ao nosso favor, né, professoras, que a gente consegue utilizar isso de uma forma melhor e mais adequada, né? Acho que agora vamos passar um pouquinho a fala para a professora Fernanda. Isso. Professora Fernanda, temos várias falas aqui voltados para a área da saúde, então nós temos uma participação bastante grande dos alunos da área da saúde, do modo geral, tanto da graduação quanto da pós-graduação. Os alunos da educação também estão participando. Então vejam, os alunos que estão aí agora, nós vamos ter o lançamento então dessa pós-graduação em tecnologia assistiva nos próximos meses, justamente para instrumentalizar, para habilitar esse profissional, tanto da saúde e da educação, a trabalhar com pessoas com deficiência de um modo geral, né? E aqui a gente tem uma pergunta desde já, essa pergunta eu posso até auxiliar na resposta, de uma aluna perguntando, né, na área da saúde, por exemplo, como que a tecnologia assistiva vai auxiliar? Então, por exemplo, desde o recepcionista no hospital, se ele sabe o mínimo de comunicação em Libras, ele já consegue propor um atendimento melhor, um direcionamento melhor para aquele paciente que está chegando. Esse é um dos exemplos. Vamos discutir mais exemplos com a professora Fernanda. Professora Fernanda, por favor. Sim, vamos falar um pouquinho dessa tecnologia agora voltada um pouquinho para a saúde, pessoal. Quando eu volto o uso, a utilização desses recursos, né, na saúde, eu estou entrando um pouco mais na parte de habilitar e reabilitar o meu paciente com determinados tipos de deficiência. E aqui, pessoal, entram todos os tipos de deficiência, né? Eu queria só complementar um pouquinho a questão ali que foi falada até agora, que é a utilização de recursos, né? Se uma escola não tem recursos, se um local ou determinada situação acontece em que você não tem uma estrutura disponível e recursos disponíveis para atender, a gente tem que usar bastante da criatividade, né? Como profissional da saúde, acontece bastante isso. Às vezes não existe o recurso, nem mesmo no mercado, para venda, para a gente conseguir atender aquele tipo de situação. Mas aí é que entra a nossa criatividade, né? Como profissional, sabendo da necessidade especial que aquele paciente, né, ou aquele aluno tem, nós podemos adaptar, então, alguns recursos que vão de encontro ao atendimento dessas necessidades, né? Isso que a gente faz também na saúde. Então, eu vou colocar aqui para vocês um slide com uma imagem que mostra todos os profissionais que estão, eu vou passar um pouquinho para frente até chegar, tá? Que mostra os profissionais, né, que vão atender esses tipos de deficiências. Nós temos variados tipos e por isso nós temos vários profissionais envolvidos. Como nós podemos ver aqui nessa imagem, são terapeutas ocupacionais, são fisioterapeutas, educadores como a nossa colega que estava falando aqui, né? São os médicos, até mesmo engenheiros que produzem equipamentos para que os nossos pacientes tenham acesso a esses produtos no mercado, os fonoaudiólogos, assistentes sociais que trabalham com as famílias e com portadores de necessidades especiais e deficiências, né? Os psicólogos e até mesmo arquitetos e designers que trabalham com a arquitetura e a estrutura, por exemplo, de uma escola ou de um hospital, de um ambiente onde atende esse tipo de deficiente. E quais são esses deficientes, pessoais? São 4 categorias, eu vou mostrar aqui na imagem para vocês, tá? São os deficientes de natureza física, tá? São aqueles que têm algum problema de ordem motora, na locomoção, né? Como a gente pode ver ali na imagem, né? Ó, cadeirantes, utilizam recursos auxiliares como bengalas, muletas, andadores. Nós temos também as deficiências mentais ou intelectuais, geralmente proporcionados por algum problema já ao nascimento, né? Ou uma síndrome, alguma coisa que afeta a qualidade intelectual mesmo desses portadores. Nós temos também as deficiências sensoriais, como na imagem ele está representado, né? A baixa visão ou a cegueira. E nós temos as deficiências múltiplas, que são aquelas que juntam, né, vários tipos de deficiência. Para atender esses variados tipos de deficiência, nós precisamos então
utilizar de um planejamento estratégico, né? E uma das principais coisas que nós, profissionais que trabalhamos com esses deficientes, assim que a gente precisa estar atento, é a avaliação, né? Ali na escola, como a professora mencionou, é perceber o que esse aluno precisa de adaptação. E na saúde, nós temos então uma avaliação onde a gente verifica quais são, o que sobrou, né, para esse deficiente, quais são o que ele tem de residual que ele pode utilizar em favor dele, ou seja, para caminhar num tipo de deficiência física, ou seja, para conseguir entender um conteúdo numa deficiência intelectual, seja para conseguir ir à faculdade numa cegueira, por exemplo, ou para fazer tudo isso em caso de deficiências múltiplas. Então, na saúde, esse atendimento, ele vem de encontro a colocar também esse indivíduo em inclusão social, utilizando-se do melhor que ele tem, de tudo que sobrou com aquela deficiência, né? Juntamente com as tecnologias que vêm para auxiliar ele a ter novamente habilidades ou reabilitar uma função perdida. Tá, professor? Tem mais alguma pergunta aí? Nós temos várias participações dos alunos, inclusive alguns alunos colocando aqui, professor William, e a enfermagem. Eu acabei de colocar, digitar aqui, pessoal, a enfermagem é o coração do hospital, a gente sabe disso, né? A enfermagem também está envolvida diretamente com a tecnologia assistiva, por isso que é muito importante que o enfermeiro ele venha se habilitar, né, no atendimento de pacientes com algum tipo de deficiência, principalmente na área assistencial. Foi pensando nisso que a gente incluiu também numa das disciplinas da pós-graduação em tecnologia assistiva, a disciplina de Libras, porque a gente sabe que o atendimento de imediato é feito pela equipe de enfermagem, pela equipe médica, e esses profissionais estão ali na linha de ponta para atender esses pacientes com algum tipo de deficiência, né? Então, não se preocupem que a gente não esqueceu da enfermagem, a enfermagem é essencial, ela está ali presente e também o profissional precisa desse olhar frente a esse paciente com algum tipo de deficiência, né? Então, a gente tem vários questionamentos de alunos aqui em específico, mas eu volto a palavra para a professora Fernanda continuar, enquanto eu vou triando aqui as perguntas. Os alunos, de um modo geral, não fiquem preocupados, professor William não leu minha pergunta, ou minha pergunta não foi respondida. Na sequência, depois quando terminar, ou ao longo dessa semana, nós vamos respondendo todas as perguntas que vocês colocaram aqui, para vocês não ficarem aí ansiosos, minha pergunta não foi respondida. Fiquem tranquilos, todas as perguntas serão sanadas. Professora Fernanda. Voltando aqui, pessoal, então, quando se fala em área da saúde, a gente está realmente falando de todos os profissionais que trabalham na área da saúde. E como profissionais da área da saúde, nós temos, cada um em sua área, uma metodologia específica de avaliação desses deficientes, para detectar exatamente qual é a necessidade principal e quais os objetivos de tratamento caso a caso, né? Por isso que eu coloquei para vocês aqui um slide onde a gente fala dessa avaliação. Acompanhem comigo aqui na tela, que tem uma palavra muito importante que a gente pode usar como referencial nesse caso, que seria exatamente essa parte aqui, ó. Interação entre um corpo com impedimentos e tudo mais que o cerca. Na avaliação, nós temos como objetivo traçar exatamente o tratamento, o plano de tratamento, né, para os nossos pacientes. E para isso, nós devemos olhar com um olhar bem carinhoso sobre essa interação entre o corpo e os impedimentos a todas as atividades que cercam nossos pacientes. Então, o que o nosso paciente faz no dia a dia? Ele trabalha, ele estuda ou ele pratica uma atividade física. O simples fato de se locomover no seu ambiente domiciliar, de levantar da cama, ir até o banheiro, todas essas atividades que a gente chama atividades de vida diária, atividades funcionais, muitas vezes podem necessitar de um auxílio. Mas não é só isso que nós vamos ver lá na avaliação.
Claro, nós vamos ver o que ele está precisando, o que sobrou, né, da capacidade física dele, das capacidades intelectuais, enfim, e vamos traçar o objetivo de reabilitação desse paciente. Mas nós também temos que ver o que ele deseja. O desejo do paciente nesse aspecto, ele é muito importante, porque muitas vezes não adianta somente eu dar a ele o que ele precisa e não o que ele deseja, porque ele não vai ser dessa forma, não vai ter a inclusão social esperada, porque às vezes o que ele deseja é ter condições de praticar determinado esporte ou ter um hábito saudável em relação a um lazer específico. E se a gente reabilita ele, por exemplo, para ele caminhar, mas a gente não dá uma função para ele fazer uma pintura de tela, que é um desejo dele, a gente não está incluindo esse indivíduo socialmente. Portanto, nós temos que pensar tanto no desejo quanto nos objetivos e necessidades desse paciente, tá? Isso é muito importante. Nesse aspecto, pessoal, voltando aqui na tela, eu quero mostrar para vocês algumas coisas que a gente toma como importante nas avaliações para verificar quais são a função residual do nosso paciente. Então, a gente sempre avalia se ele tem força muscular, se ele tem resistência para praticar determinada situação ou vivência, atividade funcional, esportiva, atividade de lazer, trabalho, educação, se ele tem equilíbrio, se ele tem coordenação, como que está a coordenação, se ele consegue fazer uma descarga de peso e quais são as capacidades residuais. Nesse aspecto, já existem em várias áreas, né, da saúde, avaliações, questionários validados específicos que nós podemos trabalhar com o nosso paciente e identificar nesse aspecto qual é a função que sobrou. E a partir dessa função residual, avaliar o que podemos fazer dentro da nossa área de formação para ajudar com uma tecnologia a assistir esse paciente aos objetivos e necessidades. Tem alguma interação aí, Will? Tem muitas interações, professora Fernanda e professora Joyce. E uma das questões que os alunos estão colocando, fico muito feliz porque os alunos estão participando bastante e eles estão com uma sensibilidade incrível com relação à tecnologia assistiva. Eles mesmos vão dando as perguntas, eles mesmos vão respondendo e é justamente isso, a capacidade de percepção do nosso aluno. Parabéns a todos. E uma das questões, complementando a fala tanto da professora Fernanda quanto da professora Joyce, se vocês observarem, por que a gente colocou pós-graduação em tecnologia assistiva e saúde? Porque as duas andam atreladas. A professora Fernanda ajuda a habilitar esse paciente para que esse paciente consiga ter autonomia para depois vir lá para a professora Joyce com habilidades para que ele consiga executar uma tarefa simples, como, por exemplo, frequentar uma sala de aula, né, professora Joyce? Conseguir estudar. E uma das perguntas aqui, daí agora é um pouquinho da área da educação, a professora Joyce pode nos auxiliar, uma aluna perguntou aqui, e o papel do pedagogo nessa questão toda da tecnologia assistiva? Como a professora Joyce é pedagoga, passa a bola para ela, professora Joyce. Olha, eu fico bem feliz de ter uma pedagoga interagindo com a gente, né? Eu ainda acredito que o pedagogo tem um papel muito importante dentro de uma escola. E quanto ao pedagogo, eu acredito que ele, juntamente com o professor, como a professora Fernanda mesmo disse, é necessário ter muita criatividade. Acho que primeiro de tudo, professor William, professora Fernanda, acho que vocês vão concordar comigo, é o olhar carinhoso para o nosso aluno. Não vai existir inclusão enquanto a gente não tratar esse aluno de forma pontual, cada um com as suas necessidades, né? Cada um ali respeitando os seus limites, respeitando as restrições. Então, quando a gente pensa, antes de tudo, em belas tecnologias, em tecnologias que vão assistir, vão acompanhar, vão desenvolver, a gente tem que pensar nesse lado professor e pedagogo enquanto pessoas, né? Esse olhar humanizado. Então, o pedagogo, junto com o professor, ele vai trabalhar em prol desse aluno. Se ele não tem o recurso, a gente parte, né, professora Fernanda, para a criatividade e tentando o máximo possível colocar esse aluno de fato em sala de aula ali, incluir esse aluno para que ele se sinta o mais próximo dos colegas de sala dele possível.
né? Quando a gente tem a oportunidade de, né, ter a tecnologia assistiva, aí o professor, juntamente com o pedagogo, vai fazer essa avaliação, como a professora Fernanda disse, que também acontece na área da educação, para a gente ver ali qual é o tipo de tecnologia que ele precisa para, no caso, viabilizar a educação para ele. Então, assim, eu acredito que o professor e o pedagogo, eles trabalham juntos, né, sempre aí de mãos dadas, principalmente com o aluno, e sempre pensando no bem do aluno, em vista assim de proporcionar melhor tipo de educação para ele, avaliando se, como a professora Fernanda disse, se o que ele quer é o mesmo que a escola está pensando em proporcionar. Isso é muito importante. Quando a gente fala de olhar humanizado, não é uma questão de, ai, nossa, eu tenho pena do meu aluno, eu quero fazer o máximo possível para que ele não se sinta triste. Não, não é disso que a gente está falando. Quando a gente fala de humanizado, é proporcionar de fato para ele se sentir, né, ter essa questão da inclusão presente na vida dele. E o professor e o pedagogo, eles são muito importantes nesse processo, professor. Perfeito, professora Joyce, excelente explicação. Mais perguntas aqui dos alunos. Como que nós, de um modo geral, podemos trabalhar com a tecnologia assistiva? Como que a gente pode disponibilizar isso? Eu acho que uma das questões importantes, tanto que a professora Joyce e a professora Fernanda pontuaram, é essa questão da humanização e essa questão de empatia, da gente se colocar no lugar do outro. Então, quando a gente está usando um estabelecimento, indo num restaurante, ou indo no banco, ou indo em qualquer estabelecimento, ou até mesmo dentro da nossa própria casa, às vezes a gente se perguntar, se eu tivesse um amigo que tivesse algum tipo de deficiência, será que ele conseguiria andar dentro da minha casa? Ou será que ele conseguiria vir me visitar sem nenhum tipo de constrangimento? Ou quando eu vou num restaurante, será que esse restaurante está adaptado para receber qualquer tipo de pessoas que tem algum tipo de deficiência? Né? Como que isso funciona? Quando a gente começa a ter esses olhares, quando nós começamos a perceber isso, nós começamos a observar que existem falhas em alguns sistemas e aí cabe a nós pontuar isso, na verdade, né? De ter essa percepção melhor, né? Às vezes nós mesmos nos perguntamos, né? Se eu me deparar com um aluno que é surdo, por exemplo, né? Será que eu vou conseguir me comunicar com ele de uma forma adequada? Será que o profissional da saúde lá no hospital vai conseguir atender esse paciente de uma forma adequada? Será que ele vai conseguir se comunicar? É justamente isso que a tecnologia assistiva ela aborda, né? Então, quais as percepções que nós vamos ter frente a isso? Como que a gente consegue, né, criar estratégias para um atendimento humanizado e preciso para as pessoas que têm deficiência, tanto na área educacional quanto na área da saúde. Professora Fernanda. Fazendo uma contribuição a isso que o professor William colocou agora, pessoal, existem alguns estudos que mostram que o povo brasileiro tem uma criatividade muito grande, né? E até mesmo algumas instituições que fazem pesquisas com relação às tecnologias assistivas já conseguiram demonstrar e por conta disso incluem ideias de brasileiros comuns, de população de modo geral, anualmente em congressos, incluem essas ideias para conseguir colocar também para profissionais que trabalham nessa área, né, novas ideias. Então vejam só que importante, não só profissionais que trabalham com esse público, né, tem essa criatividade, mas muitas vezes o familiar que tem um deficiente na família, ele mesmo consegue por si encontrar um recurso e adaptar uma atividade. Portanto, pessoal, assim, é importantíssimo que nós tenhamos esse olhar humanizado. Mesmo não tendo, né, um deficiente na família, olhar para o próximo dessa maneira, eu tenho certeza que todos nós conseguimos auxiliar, não é, professor William? Perfeito. Inclusive, tem uma aluna que colocou aqui no chat, na interação, que ela tem uma filha que nasceu com síndrome de Down e para auxiliar essa criança a escrever, a filha dela a escrever, ela pegou cola quente e passou de forma em espiral em volta do lápis, para facilitar o controle motor fino, né? Sim, a coordenação motora. Coordenação motora fina. Isso a professora Fernanda pode pontuar de uma forma melhor. Esse é um recurso, inclusive, que existe no mercado, logicamente que ele é um pouquinho diferente, é feito com borracha, a gente chama de
engrossadores de caneta, engrossadores de lápis. Mas veja, ela não precisou ir lá no mercado e comprar esse dispositivo. Ela mesma ali, com um recurso simples, que é uma cola, envolveu ali a caneta e conseguiu adaptar um material escolar da filha. Essa é a criatividade que a gente está falando. E é assim que surgem esses recursos. Existe muito recurso no mercado, né, assim, dispositivos variados mesmo para compra e indicação, porém a grande maioria de dispositivos e recursos de tecnologia assistiva são formatados por profissionais que atendem esses tipos de deficientes, educadores ou familiares, né, dos deficientes. Portanto, pessoal, a tecnologia assistiva ela só vem crescendo, né? A quantidade de dispositivos vem de acordo com as necessidades. Então, nem todos os deficientes têm, mesmo tendo a mesma deficiência, não têm a mesma necessidade. E nós somos os profissionais que com o conhecimento da patologia, com o conhecimento do trabalho em reabilitação, com o conhecimento da educação, nós podemos fazer a diferença na vida dessas deficiências, professor William. Tem um aluno nosso aqui que perguntou, e a nutrição? A nutrição também entra na tecnologia assistiva. Pense, igual a professora Fernanda disse, existem vários dispositivos que podem auxiliar, por exemplo, um paciente que tem Parkinson, um paciente que tem Alzheimer, a se alimentar de uma forma mais adequada. Então, existem dispositivos, tanto em todas as áreas, né, tanto da saúde quanto da educação, de todas as áreas de um modo geral, né? A professora Fernanda até listou ali no slide que ela vai mostrar para vocês na sequência, mas todos os profissionais, essa pós-graduação está lá, tecnologia assistiva, saúde e educação, mas existem outros profissionais que não estão ligados diretamente à área da educação ou à área da saúde, mas também que contemplam isso, que também fazem parte e que também têm um olhar humanizado despertado para o auxílio, né, desse indivíduo com alguma deficiência. Professora Fernanda. Pessoal, então, para a gente finalizar, eu vou colocar aqui como exemplo para vocês no slide alguns recursos, olha só, né, que compensam uma ou mais limitações motoras ou até mesmo sensoriais. Por exemplo, para se alimentar, eu tenho ali, ó, uma colher adaptada, tá vendo? Para a criança conseguir, então, fixar essa colher à sua mão e conseguir executar uma função tão normal que para nós é tão tranquila, né? Para ela, com a coordenação comprometida, tem ali um auxílio para se alimentar, né? Como recurso de vestuário. Às vezes, amarrar um cadarço para nós, né, é tranquilo, mas para uma pessoa que tem alguma incoordenação ou tem alguma função motora comprometida, às vezes uma perda de força muscular ou até uma paralisia, né, precisa de um recurso como um cadarço aqui, que ele é de mola, né? Então ele não precisa ser apertado. Você tem ali um cadarço que vai apertar o seu tênis sem precisar amarrar. Tem também os abotoadores, né? O aumento das argolas no vestuário, materiais escolares como esses recursos que a gente já conversou, como a aranha que a gente coloca ali ao redor da caneta, uma elevação para o material escolar para uma pessoa com baixa visão. Então nós temos assim diferentes recursos variados, são inúmeros, não daria para a gente mostrar aqui a quantidade de recursos e para as variadas situações a que eles servem, mas eu acredito que a gente conseguiu deixar alguns exemplos importantes, né, da utilização dessas tecnologias, tanto na área educacional quanto na área da saúde, né, professor William? Isso, perfeito. Nós já estamos caminhando aí para o final da nossa aula interativa. Quero agradecer com muito carinho a participação das professoras, tanto da professora Joyce quanto da professora Fernanda. Vocês, alunos, têm acesso ao AVA, às professoras. Caso vocês queiram tirar dúvidas, podem acessar lá via AVA o nome das professoras e mandar dúvidas e questionamentos, ou até mesmo para mim, pode passar as dúvidas e questionamentos, a gente vai estar respondendo. E quero agradecer de um modo geral
geral a todos que estiveram aqui conosco durante essa aula interativa. Teremos mais aulas interativas da pós-graduação. A nossa próxima aula interativa será sobre saúde única, que é um tema totalmente inovador que nós temos aí. E só agradecer a participação de todos os alunos e creio que a gente conseguiu, professoras, atingir a inquietação. Né? Então, falar de tecnologia assistiva é proporcionar uma inquietação no nosso aluno para que ele comece a perceber à sua volta o quanto uma pessoa com algum tipo de deficiência precisa de adaptações para ela ter acesso à educação, acesso à saúde e assim sucessivamente. No mais, agradeço a todos e nos vemos numa próxima.